Bom, voltando às propriedades. A negação da negação de P nós já vimos, né? Volta ao próprio P. Claro, se o P é verdadeiro, falso, eu nego o P, fica falso, verdadeiro. Eu nego a negação do P, fica verdadeiro e falso novamente. Quer dizer, acaba, né? É como se fosse uma anulação aqui da negação da negação. Essa propriedade, P e P é o próprio P, P ou P é o próprio P. Também basta montar uma tabela verdade que você vai perceber. Isso é verdadeiro, né? Corresponde, essa propriedade é válida. E a propriedade que talvez gere um pouco mais de necessidade de uma demonstração seria distributivo. Nós temos aqui P, E, Q ou Z. Vale a distributiva do E em relação ao O da seguinte forma: P, E, Q ou P, E, Z. É o que está escrito aqui. Então, P, E, Q ou Z é P, E, Q ou P, E, Z. Bom, então o que essa propriedade diz né? P, I, Q ou Z é a mesma coisa que P, E, Q. Por isso que é chamada distributiva, como se eu estivesse fazendo P, I, Q, e depois ou P, E, Z. P, E, Z. Bom, vou montar a tabela verdade dessa primeira expressão aqui. E depois dessa expressão maior, comparar as saídas, para observar se é ou não igual. Como essa proposição tem 3 sentenças, então a tabela verdade vai ter, como nós já vimos, 8 linhas. Né? Vamos lá. Então aqui o P, P e a entrada Z. Bom, aquele algoritmo de montar a tabela maior, nós já vimos, né? Deu 8 linhas, então dividindo por 2 dá 4 verdadeiros e 4 falsos. 2, 4 por 2 dá 2, então dá 2 verdadeiros, 2 falsos. 2 verdadeiros, 2 falsos. E a última, mais interna, sempre, né? A direita, alterna. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Ok. Bom, vou fazer Q ou Z, primeiramente, né? Q ou Z. O ou só é falso quando os dois são falsos. Estou fazendo essas duas, segunda coluna, terceira coluna com o. Os únicos falsos vão ser esses dois aqui, não. Esse e esse. O resto é verdadeiro. Se tiver pelo menos um verdadeiro, é verdadeiro. Agora eu vou fazer o P, que é a primeira coluna, e essa última coluna aqui. E, E, E ou Z. Verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Os 3 primeiros aqui, não. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. O resto vai aparecer pelo menos um falso, então fica falso. Agora eu vou fazer P e Q. Agora eu vou fazer a segunda parte. Então essa daqui ó, é a primeira parte. Vou fazer a segunda parte. Então primeiro P e Q. Primeira e a segunda coluna. Meio feio aqui, ó, o E, né? Mas para entender, né? Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Depois tem verdadeiro e falso, que é falso. Pois é, vai aparecer um falso em cada um deles, então falso nos restantes. Agora,
o P, E, Z. Primeira e a terceira. Ó, verdadeiro e verdadeiro, que é verdadeiro. Verdadeiro e falso, que é falso. Verdadeiro e verdadeiro, que é verdadeiro. E todas as demais, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Então, se tiver pelo menos um falso, é falso, né? Agora junto essas duas colunas com o. Então, P, E, Q, ou P, E, Z. Será a última coluna aqui, né? Que é o segundo aqui. Corresponde, né, ao segunda termo aqui da equação. Bom, essas duas aqui com o, que só é falso quando os dois são falsos. Então vai dar falso, que vai dar verdadeiro, que os dois são verdadeiros. Aqui tem o primeiro verdadeiro e aqui o segundo verdadeiro. O resto é falso, verdadeiro, falso, não. Então tudo falso. E é então comparando, né, esta coluna, que é da primeira, com essa, que é da segunda, nós vemos que a saída se equivale, portanto, à propriedade verdadeira. Vale para o ou também, aí eu deixo o ou como um exercício. P, ou, Q e Z é a mesma coisa que P, ou, Q e P, ou, Z. Basta montar a tabela, verdade, do jeito que eu fiz, que vai dar certo. E por último, são duas propriedades que, apesar de óbvias, né, servem também para a gente evitar uma espécie de uma redundância, ou seja, a gente pode simplificar também uma expressão que apareça algo como isso. Eu tenho P e não P. Bom, se eu quero P e não P, seja lá o que for P, o não P vai ser o contrário de P. Se eu estou ligando com E, quer dizer, se aqui é verdadeiro, aqui vai ser falso, porque é não P. Verdadeiro E falso, né? O E só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros, então vai dar falso. Se aqui for falso, falso E verdadeiro, que é o não P, né? Falso E verdadeiro vai ser falso também, então vai acabar gerando uma contradição. Imagine que P seja uma pessoa do sexo masculino. Bom, não P é do sexo feminino. Eu estaria selecionando masculino e não masculino? Não tem como, né? Já para a operação ou, vale que se eu tiver P ou não P, vai ser tudo verdadeiro. Né? Porque o ou ele só é falso quando os dois são falsos. Quando eu tiver P e trocar negar o P, vai trocar o sinal dele. Então nunca vai dar falso e falso. Portanto, vai ser tudo verdadeiro. Tudo bem? Bom, as leis de Morgan se referem à negação do E e do O, que nós já vimos, né, em aulas passadas. E em relação a essas últimas duas observações da aula, uma delas nós também já utilizamos ao longo do curso, que é a ordem, né, das proposições. Eu já disse que primeiro, né, nós executamos o que está, a expressão que tiver entre parênteses, depois entre chaves, depois, aliás, entre colchetes e chaves. Dentro dessas expressões, nesta ordem, fazemos primeiro a negação, operação de negação, precede todas as outras, os conectivos e, por último, os condicionais. E por último aqui, que verdadeiro, né, pode ser utilizado como símbolo 1 e falso 0, que nós também já utilizamos, inclusive, em alguns exemplos de aplicações. Tudo bem, pessoal? Bom, minha sugestão final, claro, praticar. Pegar a lista de exercícios, pegar exercícios em livros. O livro que eu me baseei para construir essa aula é esse primeiro aqui, né, o Fundamentos de Matemática Elementar, do Gelson Yes. Lá tem uma série de exercícios. Esses outros também têm exercícios de lógicas e, enfim, vários livros aí podem contribuir com vocês, além de listas, como uma lista que eu estou propondo nesse mesmo site. Tudo bem, então? Até a próxima aula, onde nós vamos abordar, então, outro tópico. Até mais e bom estudo. Não se esqueçam de se preparar, estudar um pouco mais.